Nesta videoaula eu vou tratar 5 imagens no Camera Raw 14, utilizando as novas ferramentas de criação de máscaras e camada. Vou fazer tratamentos mais aprofundados, mostrando todas as características e possibilidades para você. Depois você comente qual foi o detalhe que você mais gostou, o que foi que você achou mais complicado, o que é que você gostaria ainda que eu explicasse mais. E se gostou, e se teve alguma informação que foi importante para você e você aprendeu alguma coisa, deixa um joinha. Vamos lá! Com a imagem aberta, eu faço uma análise do que eu gostaria. Eu gostaria de escurecer mais essa cor ao redor e clarear mais a imagem no centro para chamar a atenção dela. Então, eu clico na ferramenta, no conjunto de ferramentas de seleção, o mascaramento, mascarando, mascarar, e eu peço para que selecione intervalo de cores. Clico aqui neste azul, vou escolher um azul mais claro, depois clico novamente e arrasto para que selecione mais partes ainda do azul. Clico em subtrair e escolho pincel. Com o pincel subtrair selecionada, eu vou pintar de preto algumas áreas no interior da mão que estão ainda com um pouco de branco. Fiz um refinamento na minha seleção, vou desabilitar a exibição da sobreposição e vou tratar agora as cores. Crio uma nova máscara e peço para selecionar o assunto. A tecnologia Sansei, a tecnologia inteligente da Adobe, do Photoshop, seleciona a mão. Eu vou fazer um tratamento para deixar a mão mais clara. Esta é minha imagem final. Foram criadas duas máscaras, uma máscara para a cor azul e uma máscara para a mão. Vamos ver um antes e um depois. Começamos com a imagem assim, terminamos com ela assim. Antes, depois. Nesta imagem eu gostaria de fazer 2 tratamentos. Clarear este primeiro plano e dar uma tonalização no céu. Eu vou mostrar a vocês agora como o Photoshop não reconhece este primeiro plano como assunto. E vou mostrar como resolver. Então eu venho no conjunto de ferramentas de seleção, de mascaramento, de criar máscaras, e eu peço para selecionar o assunto. O Camera Raw me avisa que não foi possível localizar um assunto. Ele não sabe qual é o assunto aqui, e eu entendo porque é apenas um primeiro plano. Eu vou clicar OK. Como nós vamos resolver isso? Eu volto novamente na ferramentas de seleção e peço para selecionar o céu. A inteligência Sansei então seleciona o céu. Com o céu selecionado, eu peço para inverter e agora eu tenho minha seleção no primeiro plano. Ainda posso pedir para adicionar pincel e refinar esta seleção. Com a seleção refinada, eu desabilito a exibição da sobreposição e faço o tratamento baseado no primeiro plano agora. Pronto, tratei o primeiro plano. Crio uma nova máscara e escolho selecionar o céu. Desta vez eu vou fazer o tratamento do céu. A inteligência Sansei, a inteligência artificial da Adobe, detecta o céu. Eu peço para não exibir mais a sobreposição. Esta é a minha imagem final. Nós começamos com ela assim e terminamos com ela assim. Antes, depois. Com esta imagem selecionada, eu faço análise do que eu preciso. O que é que eu gostaria de fazer? Selecionar este primeiro plano e aplicar um tratamento sobre ele. A inteligência artificial do Photoshop, a inteligência Sansei, ainda não consegue selecionar o primeiro plano, mas ele consegue selecionar o céu e consegue selecionar o assunto. Começo então vindo nesta ferramenta, a ferramenta de mascaramento, a ferramenta de mascarar, e escolho selecionar o céu. Com o céu selecionado, eu peço para inverter a máscara. Agora é o primeiro plano que está selecionado. Então eu venho em subtrair e peço para selecionar assunto. Esta parte aqui em branco é o primeiro plano
E é o que está selecionado no momento, porque nesta máscara o branco é o que está selecionado. Porque todo o ajuste que eu fizer, agora vai passar por ele. Não é? O branco é transparente, o branco revela o ajuste e o preto cancela. Vou criar uma nova máscara. Desta vez vou pedir para selecionar o céu, porque ela vai vir isolada e eu vou fazer o tratamento dela. Mais uma vez eu crio outra máscara e peço para selecionar o assunto. Desta vez vai selecionar o cão. Com o cão selecionado, tá aí, esta é a minha imagem tratada utilizando máscaras e ajustes no Camera Raw. Uma máscara só para o primeiro plano, outra máscara só para o céu e outra máscara somente para o assunto. Vamos ver um antes e um depois. Começamos com a imagem assim e terminamos com ela assim. Antes, depois. Com a imagem aberta aqui no Camera Raw, vou criar um degradê linear da esquerda para a direita. Vou pedir para não exibir a sobreposição. Seguro em Shift e trago. Clico em adicionar e escolho outro degradê linear e crio o degradê agora da direita para a esquerda, segurando em Shift. Venho em adicionar, peço para criar outro degradê linear e crio de cima para baixo, segurando em Shift. Peço ainda para adicionar outro degradê linear e crio agora de baixo para cima, segurando em Shift também. Vamos ver como está a máscara. A máscara mostra que ela está selecionando tudo ao redor do assunto principal. O que é que nós precisamos fazer agora? Retirar o assunto principal dessa máscara. Seleciono ela, peço para tirar a sobreposição e venho em subtrair assunto. Com o assunto subtraído, eu tenho uma máscara que afeta ao redor da imagem, mas não afeta o assunto principal. Então eu vou pedir para não mostrar mais a sobreposição e venho fazer os ajustes agora, escurecendo em volta da imagem, criando uma espécie de vinheta ao redor do assunto principal. Agora, com o fundo tratado da forma como eu queria, eu vou criar uma nova máscara, pedir para selecionar o assunto. Somente o assunto está selecionado. Peço para não exibir a sobreposição. Tá aí, esta é minha imagem final. Nós começamos com ela assim, terminamos com ela assim. Antes, depois. Agora eu tenho aqui aberto uma imagem que apresenta um grau de complexidade bem maior. Eu gostaria que essa grama ficasse mais verde, que este caminho ficasse mais amarelado e mais claro que a grama, que este céu ganhasse a tonalização e que este casal fosse destacado. Então é muito mais complexo aqui. Eu vou começar selecionando o verde da grama. Clico no conjunto de ferramentas de seleção e máscara, o mascaramento, e escolho criar uma máscara de intervalo de cores. Clico no verde da grama, clico mais uma vez, segurando e arrastando para que ela selecione mais ainda da cor verde. Faço ainda mais um outro e mais um outro. O verde quase que totalmente foi selecionado. Desabilito a sobreposição e agora trato o verde da grama. E estou satisfeito com o resultado que obtive. Agora eu quero clarear este caminho. Então eu venho e vou criar uma nova máscara e pedir um intervalo de luminosidade. Com o intervalo de luminosidade selecionado, eu venho e clico dentro do caminho para aparecer somente o caminho e peço para subtrair pincel. Com o pincel de subtrair, eu vou fazer um refinamento nesta máscara. Eu vou pintar de preto onde eu não quero que o ajuste seja aplicado. Eu quero esse ajuste aplicado somente neste caminho. Peço para não exibir mais a máscara e eu vou fazer o tratamento do caminho agora.
Muito satisfeito com o contraste que eu obtive aqui embaixo. Vamos tratar agora do céu. Eu vou criar uma nova máscara e escolher a seleção do céu e vamos fazer um tratamento somente no céu. Com o céu selecionado, eu peço ainda para subtrair pincel e eu vou refinar onde eu não desejo que haja mais a aplicação de ajuste abaixo do céu. Peço para não exibir mais a sobreposição e vou fazer ajustes no céu. Eu já obtive contraste na grama, no caminho, no céu. Agora vamos fazer um ajuste no casal, para que somente ele fique destacado. Eu vou criar uma nova máscara de degradê radial e colocar aqui em volta do casal. Vou pedir para que não seja exibido. Como a parte de dentro é branca, significa que os ajustes serão aplicados apenas ao casal. Eu vou desabilitar isso e vou pedir para inverter, para que os ajustes sejam aplicados fora, e vou começar diminuindo a exposição para que tudo escureça mais um pouco. Esta é minha imagem final. Nós começamos ela assim e estamos com ela assim. Antes, depois. E só conseguimos isso nesta versão nova, na versão 14 do Camera Raw, dentro do Photoshop 2022, versão 23. Eu sou Adilson Andrade. Este é o Photoshop Fácil e esta aula foi exclusiva para que vocês aprendam muito mais ainda sobre as novidades do Photoshop 2022, versão 23, Camera Raw 14. Abraço a todos, até a próxima.